Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Esse tema é muito importante, especialmente para pessoas que sofrem com dores de cabeça. E basta olhar para a bolsa, olhar para a gaveta e procurar quantos analgésicos você tem, quantos analgésicos você consome ao longo de um mês. Sim, porque o uso de analgésico é um dos grandes problemas para as pessoas que sofrem com dores de cabeça recorrentes e você vai encontrar muita informação sobre isso aqui no canal. Mas hoje eu quero falar com você sobre um assunto ainda mais importante, que não é só o uso excessivo de analgésico, mas o uso de analgésicos inadequados para as dores de cabeça, como é o caso da enxaqueca. Você já ouviu falar dos medicamentos chamados opioides? Sabe quais são os medicamentos e qual é o perigo do uso inadequado dessas medicações? Então, se quer saber mais, acompanhe o nosso vídeo até o final. Eu sou Márcio Natan, sou neurologista e tenho esse canal para trazer mais informações a vocês sobre dores de cabeça. Medicamentos opioides são derivados da planta do ópio e são medicamentos que atuam especialmente como analgésicos potentes. É o caso, por exemplo, da morfina. A morfina é um exemplo de medicamento derivado opioide que vai atuar no cérebro, especialmente como um potente analgésico. Porém, esse analgésico não é indicado para todo tipo de dor. E isso é muito importante, especialmente para pessoas que sofrem com dores de cabeça recorrentes, devem saber disso. Existem diversos riscos envolvidos no uso inadequado dos opioides. Ao longo dos últimos anos, a gente sabe que, especialmente nos Estados Unidos, ocorreu uma epidemia, um uso muito acentuado de medicações opioides como analgésicos para diversas indicações, inclusive para dores de cabeça. As complicações do uso de opioide nos Estados Unidos foram tão sérias que essa se tornou uma importante causa de mortalidade, especialmente na população mais jovem. E infelizmente no Brasil a gente sabe que o uso de opioide também cresceu. Em cerca de 10 anos houve um incremento, um aumento de 400% na prescrição de opioides, especialmente para dores agudas no contexto de pronto atendimento. Existem diversos tipos de opioides com intensidade analgésica diferente. Alguns vão ser vendidos na farmácia, outros vão estar disponíveis só para uso injetável. A gente tem, por exemplo, a codeína, um opioide mais fraco. A gente tem o tramadol, um opioide intermediário. E a gente tem, por exemplo, a morfina como um opioide potente, de forte intensidade analgésica. Existem situações específicas em que os opioides podem ser utilizados bem indicados. Óbvio, sempre acompanhados por uma indicação médica. Mas vou dar alguns exemplos. Um paciente que tem uma cólica renal, pode ser que o opioide seja uma boa opção nesse caso. Um paciente que tem uma queimadura, pode ser que o opioide seja uma boa nesse caso. Um paciente que tem uma dor causada por um câncer que está gerando ali alguma lesão em um tecido gerador, também pode ser que o opioide seja uma boa alternativa para esse caso. Agora, infelizmente, a gente sabe que o uso de opioide muitas vezes é feito de uma maneira indiscriminada, para condições, inclusive, que ele não é indicado, para condições que ele pode até atrapalhar. E esse é o caso da enxaqueca. Exatamente isso. A enxaqueca é uma condição que gera uma dor que é muito diferente de outras, como eu citei. Dores como, por exemplo, a cólica renal ou a dor oncológica são situações em que há uma clara lesão do tecido causada aí por uma outra doença, seja o cálculo renal, seja o câncer. No caso da enxaqueca não tem nada disso. É muito mais uma disfunção da nossa percepção sensitiva. E nesse caso, o opioide ele ajuda muito pouco e ele atrapalha bastante. Eu vou dar 3 exemplos aqui de problemas relacionados ao uso de opioide na enxaqueca. Primeiro, ele é pouco efetivo. Estudos mostram que a efetividade em controlar completamente a dor não é boa no caso dos opioides quando a gente está falando de enxaqueca. Segundo lugar, os opioides têm um risco que é elevado de gerar vício, gerar adição, gerar demanda por mais analgésico. E esse é um grande problema psíquico, social e médico. Em terceiro lugar, além de não ser tão efetivo, além de poder gerar o efeito de adição, o opioide ainda pode piorar a enxaqueca, ele pode diminuir o limiar para que a pessoa tenha novas crises, ele pode facilitar o processo de cronificação, ele pode atrapalhar a resposta de outros analgésicos, como é o caso dos triptanos, a sumatriptana, rizatriptana. Então, além de não ajudar,
ele realmente, no caso da enxaqueca, pode atrapalhar. É por essa razão que a gente sempre evita ao máximo o uso de opioides no tratamento da migrânia. Para você ter uma ideia da importância disso, existem algumas recomendações na literatura médica feitas por um consórcio de grandes sociedades médicas americanas. Uma das recomendações, das 5 principais recomendações em toda a área da neurologia, é que não se utilize opioide como primeira ou segunda linha para tratamento da enxaqueca. Portanto, essa é uma recomendação já muito bem estruturada e conhecida em alguns países, e a gente precisa saber disso no tratamento da migrânia e da enxaqueca aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. O uso de analgésicos, o uso de medicamento, ele deve ser feito de uma forma racional. Os medicamentos são grandes aliados quando utilizados da forma correta e bem orientados. Eles podem se tornar venenos quando usados de forma inadequada e sem orientação médica acompanhando aquele tratamento. Fique muito atento com relação ao uso de opioides, de analgésicos, e siga nosso canal para saber mais sobre dores de cabeça.